Ok. Muito bem, gente. Vamos nós aqui para mais uma aula de direito penal. Hoje nós vamos dar sequência à parte especial, falando hoje do crime de lesão corporal. Falaremos do crime previsto no artigo 129 do Código Penal, correto? Vou projetar para vocês aqui o slide referente à nossa aula. Qualquer questionamento, vocês podem me interromper, que eu tento explicar-lhes. Se não souber, dou as informações na próxima aula. Vamos lá. Aqui. Muito bem, gente. Muito bem. Vamos lá. Hoje nós vamos tratar do crime de lesão corporal, correto? Lesão corporal. O delito de lesão corporal, ele vem previsto no artigo 129 do Código Penal. Artigo 129. Com a redação bem curtinha. A redação bem curtinha. Vocês se recordam que o crime de homicídio, a redação dele é curtinha, né? Curtíssima, matar alguém. Aqui a redação também não é muito diferente. Vocês vão ver à medida que forem estudando outros delitos do Código Penal, ou mesmo delitos de legislação especial, vocês vão ver que tem alguns crimes que a descrição típica é imensa. Aqui no 129, ela é maior do que a descrição do delito de homicídio. Aqui nós temos, né, a conduta descrita como ofender a integridade. A conduta, ela é referida como ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, mas ainda assim é uma redação curta. Pois bem, artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena detenção de 3 meses a 1 ano. Vocês viram que a pena é uma pena baixa, né? Se nós compararmos, e eu gosto sempre de fazer a comparação, essa aí é a lesão corporal simples. Se nós compararmos com o homicídio simples, o homicídio simples a pena é de 6 a 20. Aqui a lesão corporal simples, a pena é de 3 meses a 1 ano. 3 meses a 1 ano. Este conceito é o conceito do Guilherme de Souza Nutti, é o conceito do Nutti. Olha lá, para a configuração do tipo, é preciso que a vítima sofra algum dano no seu corpo, alterando-se interna ou externamente, podendo ainda abranger qualquer modificação prejudicial à sua saúde, transfigurando-se qualquer função orgânica ou causando-lhe abalos psíquicos comprometedores. Mais uma vez, para a configuração do tipo do artigo 129, óbvio, é preciso que a vítima sofra algum dano no seu corpo, algum dano ao seu corpo, alterando interna ou externamente, ou seja, nós não precisamos necessariamente de visualizar a lesão, que essa lesão pode ser interna, podendo ainda abranger qualquer modificação prejudicial à sua saúde, como nós vamos ver, e a própria descrição do tipo fala, ofender a integridade corporal, entenda, o nosso corpo ele tem que ser mantido íntegro, não é isso? É ofender a integridade corporal ou a saúde. Quando nós estamos falando de saúde, a gente pode pensar que nós temos aí as nossas diversas funções, né? Função respiratória, circulação sanguínea, enfim. O prejuízo em razão de lesão corporal, o prejuízo não só à integridade física, como também à nossa saúde, não só a nossa integridade física, como também a nossa saúde, em ambos os casos, nós podemos ter a configuração do crime de lesão corporal. E mais do que isso, se nós tivermos abalos psíquicos comprometedores, se nós tivermos abalos psíquicos comprometedores
também estará configurado o crime de lesão corporal. Correto? A conduta fala, então, integridade corporal ou saúde. Entenda-se saúde orgânica ou saúde psíquica. Beleza? Tem algumas chamadas excludentes de tipicidade supralegais. Algumas excludentes de tipicidade supralegais. O bem jurídico, integridade física ou saúde, ele, de certa forma, e em pequena medida, ele é um bem jurídico disponível. Não é? Ele é um bem jurídico disponível. Disponível em que sentido? Eu posso adotar determinadas condutas que sejam prejudiciais à minha integridade física ou à minha saúde, sem com isso estar cometendo ilegalidade, não é? Aquele que se submete a um cansaço extremo, a pessoa tem liberdade para se submeter a um cansaço extremo, a pessoa tem liberdade para fumar, a pessoa tem liberdade para usar álcool, não é isso? E com isso comprometer a sua saúde ou comprometer a sua integridade física. E entende-se nessa circunstância, nesse aspecto que se diz que o bem jurídico, integridade física ou saúde, de certa forma, ele é disponível. Em razão dessa disponibilidade, o consentimento do ofendido, e essas são situações em que há consentimento do ofendido, essa e outras, o consentimento do ofendido faz com que determinadas situações sejam entendidas como adequadas ao convívio social e, em função disso, não sejam punidas. É muito interessante dizer, por exemplo, aquele que faz uma tatuagem em seu corpo, aquele que coloca um piercing, nós temos uma lesão. Nós não precisamos causar uma lesão para fazer uma tatuagem, a gente precisa fazer uma lesão para colocar um piercing, não é isso? Mas, apesar de termos lesões à integridade corporal, nós não temos o cometimento do crime, em razão de haver um consentimento do ofendido e dessa conduta ser adequada socialmente. Correto? E também em razão deste princípio da insignificância, e também em razão dessa disponibilidade, também em razão dessa disponibilidade do bem, integridade e saúde em pequenas proporções, é possível a aplicação do princípio da insignificância. O Nutt cita um exemplo muito interessante, ele falando, por exemplo, no acidente automobilístico, em que não resultou vítimas, né? Mas nós temos ali a circunstância de que nós temos a determinação de quem é o responsável pelo acidente. Tivemos ali a batida entre dois carros. Aquele que não foi responsável pelo acidente, em decorrência do acidente, avança sobre o para-brisa do carro e ali causa uma pequena lesãozinha. Uma pequena lesão. Para essa pequena lesão, em razão dessa disponibilidade do bem, por mais que na circunstância ele não estivesse dispondo de seu bem, né, ele não voluntariamente se arremessou contra o para-brisa, mas em razão dessa possibilidade de disposição, é possível aplicar o princípio da insignificância também em crimes de lesão corporal, quando a lesão é de pequenina monta, correto? Quando a lesão é de pequenina monta, é possível aplicar o princípio da insignificância e determinadas condutas, desde que haja o consentimento do ofendido, por mais que possam configurar, por mais que possam agredir a integridade física, a integridade corporal ou a saúde,
desde que haja consentimento do ofendido, estando elas adequadas socialmente, também não configura o delito. Ok? São excludentes supralegais. Por que são supralegais? Porque não estão previstas em lei. Não é como a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, que nós vimos lá na parte geral. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Como assim, Maria Clara? Depois você esclarece aqui exatamente o que você está querendo perguntar. Um piloto rico, como assim? A circunstância da aplicação do princípio da insignificância, seja a insignificância, falamos aí de duas excludentes de licitude, seja a insignificância, seja a adequação social, nenhuma das duas tem correlação com o patrimônio dos envolvidos, não. Né? São situações que não tem correlação, não. Tranquilo? Vamos lá. Vamos falar da estrutura do tipo, gente. Na descrição nós temos ofender, ou seja, de alguma forma atingir a integridade corporal ou saúde. Então, sempre tenham em mente, né? Porque muitas vezes a gente associa o crime apenas ao nome que é dado na lei. O Código Penal dá o nome a este delito de lesão corporal. Porém, apesar de se falar em lesão corporal, enquadra-se na conduta não só a ofensa à integridade corporal em si, mas também a própria saúde. Né? Na saúde, como foi dito no conceito, nós não precisamos de lesões externas, a lesão pode ser interna, e mais do que isso, nós não podemos ter nenhuma lesão constatável via, né, não sou da área médica, mas sei lá, via ultrassom ou ressonância, nós podemos nem mesmo ter uma lesão, mas nós podemos ter um comprometimento da saúde ou podemos ter um comprometimento, inclusive, da saúde psíquica, entende-se cabível, nessa circunstância, o delito de lesão corporal. Ok? Sujeitos ativo e passivo. Sujeito ativo. Qualquer pessoa pode cometer esse delito, não é? Sujeito passivo, da mesma forma, é um delito cometido por um ser humano contra outro ser humano, então qualquer um pode ser sujeito ativo ou sujeito passivo do delito. O elemento subjetivo, no caput, esse que acabamos de falar, o 129 caput, ele está aí na modalidade dolosa. Então, para o 129 caput, o elemento subjetivo é o dolo. Por que eu digo isso? Porque nós temos a lesão corporal culposa também. Nós temos a lesão corporal culposa, nós logo mais vamos falar à frente. O do caput, o elemento subjetivo do caput é o dolo. Beleza? Objetos material e jurídico. Objeto material é aquele sobre o qual recai a conduta, é a pessoa, não é isso?
o objeto material do crime é a pessoa sobre a qual recai a conduta. O objeto jurídico, nós estamos protegendo aí a integridade física, a integridade corporal e a saúde. Então, os bens jurídicos protegidos aí são a integridade física, né? E também a saúde. Beleza? Ele é um crime comum. Comum por quê? Porque pode ser cometido por qualquer pessoa, não exige-se qualidade especial do seu autor. Nós vamos ver apenas em alguns subtipos aí mais para frente, em que exige-se uma qualidade especial para que a pena seja aumentada, mas o artigo 129 caput, ele é um crime comum, ele pode ser cometido por qualquer um, não se exige nenhuma qualidade especial. Ele é um crime material, nós temos uma mudança no mundo exterior, né? Nós precisamos de uma mudança no mundo exterior. Ele é um crime em que nós temos um resultado, tanto é que as lesões são todas elas constatáveis por perícia, não é isso? A lesão externa, a lesão interna, o abalo da saúde física, fisiológica ou psíquica, são todas constatáveis por perícia, então é um delito material, nós temos uma alteração. É um delito de forma livre, essa lesão pode ser cometida por meio de agressão física, com socos, com utilização de qualquer tipo de ferramenta, com a utilização de seja lá o que for. É um delito de forma livre, né? Nós não temos uma forma pré-estabelecida em lei para cometimento do crime. Ele é um delito comissivo, não dá para se imaginar o cometimento do crime de lesão corporal na modalidade omissiva. Ele requer um ato positivo, ele requer uma ação por parte do autor do delito para a sua configuração. Ele é um delito instantâneo, a conduta, ela não se estende no tempo, nós precisamos de apenas um único ato para a sua configuração, um único golpe desferido contra a pessoa que causa ali uma lesão, o crime já está configurado, correto? Ele é um crime de dano, nós precisamos de um dano ao bem jurídico, são dois bens jurídicos aí, integridade corporal e saúde. Nós precisamos de efetivo dano a qualquer destes bens para a gente poder falar em configuração do delito, não basta o simples perigo, e ele é um crime unissubjetivo, basta apenas uma pessoa para o cometimento deste delito. Esse delito pode ser cometido em concurso de pessoas? Pode, mas não precisa de duas ou mais pessoas para a sua configuração. Um só autor pode incidir, um só autor realizando a conduta, o crime vai estar configurado. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito bem, gente. Como eu disse para vocês, o delito previsto no 121, no 129, perdão, caput, é a lesão corporal leve, beleza? Lesão corporal leve. Ela não tem essa descrição legal, ela não é nominada dessa forma. Ela é simplesmente nominada como lesão corporal. Porém, por exclusão, ela é entendida como sendo uma lesão corporal leve.
E por exclusão, e também, né, sedimentado este seu entendimento, entendimento doutrinário e jurisprudencial neste sentido. Trata-se de uma lesão corporal leve, beleza? Já a lesão corporal de natureza grave e a lesão corporal de natureza gravíssima, essas são nominadas. Tá aí o parágrafo 1º traz a lesão corporal grave e o parágrafo 2º traz a lesão corporal gravíssima. E todos eles são crimes qualificados pelo resultado. Tanto a lesão corporal grave quanto a lesão corporal gravíssima são crimes qualificados pelo resultado. Por quê? A gente já extrai isso da própria descrição da figura típica. Parágrafo 1º. Se resulta, 1. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, veja, gente. Se da lesão ocasionada a pessoa ficar incapacitada para as suas ocupações habituais por mais de 30 dias, este delito torna-se uma lesão corporal de natureza grave, deixa de ser uma lesão corporal de natureza leve para uma lesão corporal de natureza grave. Diga-se, o inciso 1º ele fala incapacidade para as ocupações habituais. Não necessariamente precisamos estar falando em trabalho. A gente pode estar falando de uma pessoa que tem uma rotina de trabalho, sim, foi proibida de permanecer trabalhando em razão das lesões, ok. Foi mais de 30 dias? Foi. Lesão corporal grave. Mas nós também podemos estar falando de uma pessoa que não trabalha, porém é uma POI de academia, é uma assídua frequentadora de academia, e por mais de 30 dias ela não pôde frequentar a academia em razão de lesões sofridas. É lesão corporal grave? É lesão corporal grave. Nós temos uma pessoa que tem uma rotina de viagens. A pessoa viaja muito, a vida dela é viajar. Sofreu lesão, não vai poder viajar em razão das lesões ocorridas por mais de 30 dias. É lesão corporal de natureza grave? É lesão corporal de natureza grave. Ok? O inciso 1 fala incapacidade para as ocupações habituais. Nós não estamos falando necessariamente incapacidade para o trabalho. Beleza? Perigo de vida. Antes de mais nada, gente, é importante dizer que todas essas situações aqui, elas se referem a... Elas necessitam de comprovação pericial, ok? Não é achismo do juiz, não. Ela requer comprovação pericial, no sentido de que a pessoa ficou inabilitada por mais de 30 dias, ou qualquer outro dos incisos aí de que vamos falar. Perigo de vida. Se da lesão sofrida pela pessoa resultou em perigo de vida, e mais uma vez, quem vai falar se houve ou não perigo de vida é o médico que vai fazer a perícia, os médicos. Se resultar em perigo de vida, também teremos a configuração da lesão corporal de natureza grave. Aqui há uma particularidade. Quando se fala em perigo de vida, esse resultado perigo de vida, ele deve ser culposo. Ele não pode ser intencional. Porque se o perigo de vida for intencional, se eu causar uma lesão a uma terceira pessoa com o propósito, inclusive, de fazer com que essa pessoa corra perigo de vida, né, o perigo de morte, com que ela incorra na possibilidade de morrer, nós não vamos estar diante de um delito de lesão corporal de natureza grave. Nós vamos estar diante de um delito de tentativa de homicídio, correto? Se eu tenho a intenção de lesionar com a intenção de resultar em perigo de vida, perigo de morte, hoje já se mudou para o perigo de morte, né? O código antigaço. Eu vou responder por tentativa de homicídio e não por lesão corporal, correto? Este perigo de vida ele tem que ser culposo. Aí vocês me perguntam, professor, mas como é que eu vou saber como é que nós vamos entrar na cabeça da pessoa para saber se houve ou não houve a intenção?
aí nós temos uma série de circunstâncias, nós precisamos saber precisamos ver se conseguimos obter isso com prova testemunhal, quem eventualmente tenha presenciado, a natureza da lesão, a natureza dos golpes, né? A natureza da lesão é um, a natureza do golpe é outro, o propósito que pode ser de alguma forma manifestado previamente, enfim, né? A gente pode se valer de prova de reconstituição de fatos, de prova testemunhal, de prova pericial, das mais diversas naturezas, para entendermos ou tentarmos compreender se houve ou não houve intenção de gerar o perigo de vida. Se tiver ocorrido o perigo, a intenção de gerar o perigo de vida, nós vamos estar diante de um crime de tentativa de homicídio. Beleza? Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Debilidade permanente. O que é debilidade permanente? Debilidade permanente é quando permanentemente nós temos a perda de um membro, sentido ou função. Não a perda, veja, o inciso 3 ele fala em debilidade, ou seja, você vai ter um comprometimento, porém esse comprometimento é permanente. Sentido, a audição, você perde a audição de um ouvido, né? A função respiratória, o membro, perna, braço, pessoa em razão da debilidade, em razão da lesão sofrida, a pessoa passa a mancar, né? Ela não tem o mesmo desempenho na caminhada, ela não pode correr, nós temos aí uma debilidade, correto? Então, é uma redução, quando se fala em debilidade, não é perda total. A debilidade precisa ser permanente. A debilidade que é permanente, mas não se trata de perda total, beleza? Precisamos da permanência da debilidade, que vem a ser uma redução da funcionalidade deste membro, deste sentido ou da função, beleza? Membro, perna e braços, sentido, as nossas, o olfato, né, a visão, nossas funções aí é mais diversa, função respiratória, função renal, enfim. Aceleração de parto, inciso 4. Na aceleração de parto aqui nós temos que ter a particularidade de que, se estamos falando em parto, é porque a criança nasceu com vida, né? A criança tem que nascer com vida. A criança tem que nascer com vida. E para que a pessoa responda por isso, a circunstância para que a pessoa que ocasiona a lesão, para que ela responda pela aceleração do parto, para que ela responda de forma qualificada, a circunstância da mulher estar grávida tem que entrar na esfera de conhecimento do autor, né? Porque um dos elementos do dolo, o dolo, além da intenção, ele requer o conhecimento. Eu preciso ter um conhecimento do fato, não é? Para que possa ser atribuída de maneira dolosa uma conduta a alguém. Então, a circunstância da mulher estar grávida tem que entrar na esfera de conhecimento do autor, para, entrando na esfera de conhecimento do autor, caso em razão da lesão provocada por ele haja uma aceleração do parto, o autor responde aí da lesão corporal na modalidade grave, com pena de 1 a 5 anos. E eu sempre gosto de fazer referência à pena, voltamos lá. Se a lesão corporal for leve, e como eu disse para vocês, ela não é nominada de lesão corporal leve, ela é nominada de lesão corporal, é entendida como leve por exclusão e por entendimento doutrinário e jurisprudencial. Se a lesão corporal for leve, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Se ela for grave, aí a reclusão de 1 a 5 anos, uma pena bem mais elevada, né? E a pena aumenta um pouquinho mais se nós estivermos falando aí do parágrafo 2º,
que é a lesão corporal gravíssima. A lesão corporal gravíssima. Olha lá. E aqui nós temos na lesão corporal gravíssima, o que nós temos, na verdade, é uma evolução dos resultados da mesma forma. É um crime qualificado pelo resultado, mas nós temos uma evolução dos resultados do parágrafo 1º. Aqui, o primeiro dos incisos do parágrafo 2º. Se resultar incapacidade permanente para o trabalho. Se a incapacidade para o trabalho for permanente, a lesão é gravíssima, de 2 a 8 anos. Nós vimos aqui atrás que no inciso 1 do parágrafo 1º, ele fala incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Nós não temos permanência. Agora, vejam que interessante. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, beleza? Se nós estivermos para ser gravíssima, a gravíssima não se refere à incapacidade para as ocupações habituais permanentemente, né? Incapacidade permanente. Ele se refere à incapacidade permanente para o trabalho. O que quer isso dizer? Se nós estivéssemos falando, por exemplo, que aquela pessoa fica permanentemente incapacitada, né? Não totalmente, mas se ela tiver uma incapacidade para alguma de suas ocupações habituais que não o trabalho, ela tiver uma incapacidade permanente para as ocupações habituais, porém que não seja o trabalho, não vai estar configurada a gravíssima. Não vai estar configurada a gravíssima, a não ser que incida em algum dos outros incisos aqui, como nós vamos falar, ok? O que eu quero dizer? Para vocês fazerem uma comparação, o parágrafo 1º com o parágrafo 2º. No parágrafo 1º fala incapacidade para as ocupações habituais, ou seja, trabalho e outros. Se for gravíssima, porém, fala apenas do trabalho, beleza? Inciso 2, enfermidade incurável. Com relação ao trabalho aqui, gente, é importante falar que é o trabalho para o qual a pessoa, se estivermos falando de um trabalhador, o trabalho para o qual a pessoa desempenha. Não é isso? É o trabalho qual a pessoa desempenha. Se nós tivermos ali vamos supor, quem trabalhe como juiz de direito, a pessoa trabalha como juiz de direito, aí ela sofre uma lesão de tal natureza que ela tem um comprometimento, uma redução séria da sua força física, né? Nós não podemos, uma redução permanente do seu vigor físico. Nós não podemos querer aí falar que houve uma incapacidade permanente para o trabalho, que ele não vai poder trabalhar de servente pedreiro porque não vai conseguir levantar um saco de cimento, né? O trabalho desempenhado pela pessoa, correto? Trabalho desempenhado pela pessoa. Enfermidade incurável. Enfermidade incurável. Aí nós temos uma série de doenças que nós sabemos que são incuráveis, né? Elas vão requerer constante tratamento, constante medicação. Ela é controlável. Uma enfermidade controlável, porém incurável, uma enfermidade controlável, porém incurável, faz com que incida aí o inciso 2. Beleza? Faz com que incida o inciso 2. Como assim, Fernanda?
Não, quando fala que tem que ter entrado na esfera de conhecimento da pessoa, essa aceleração, igual no caso aí, a aceleração do parto, é porque a gente é óbvio, né? Para ter uma aceleração do parto, você falar assim, para ter uma aceleração do parto para o neném nascer com vida, a gravidez já tem que estar bem avançada. Você vê pela barriga, né? O tamanho da barriga da mulher, você já está sabendo que a mulher está grávida. Porém, a gente pode pensar na situação em que o autor, sem saber dessa circunstância, golpeia a mulher por trás, em razão desta lesão sofrida, ele vem a acelerar o parto. Entende-se, esse é o entendimento, que, como não estava na esfera de conhecimento dele que a mulher estava grávida, ele não pode responder pela qualificadora. Correto? É nesse sentido. Vamos lá. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Se nós voltarmos aqui assim, olha lá. O inciso 2 do parágrafo 1º fala em perigo de vida, né? A pessoa fala assim, eu vi o barqueiro, né? A pessoa, você já viu? Tem um ditado popular que o povo fala aqui, ou fuja da luz, se você vê a luz, fuja da luz, ou então se você vê um barqueiro, você racha fora. Então, a pessoa viu o barqueiro, teve perigo de vida, lesão corporal leve. Se a pessoa não... E aí uma comparação do inciso 2 do parágrafo 1º com o inciso 2 do parágrafo 3º. A pessoa ela não teve perigo de vida, ela adquiriu uma enfermidade incurável. Uma enfermidade incurável. Aí é gravíssima. Inciso 3 do parágrafo 1º. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Debilidade, ou seja, uma redução da capacidade, uma redução permanente da funcionalidade de um membro, de um sentido, de uma função. Beleza? Lesão corporal grave. Agora, se nós tivermos a perda ou utilização de membro, sentido ou função, se ao invés da pessoa ficar manca, ela perdeu uma perna, aí a lesão corporal é gravíssima. Beleza? Se a pessoa, ao invés de perder uma audição de um ouvido, perder a audição dos dois ouvidos, a lesão corporal é gravíssima. Se a pessoa, ao invés de perder um dos rins, ela perdeu os dois rins, precisar de hemodiálise aí pro resto da vida, a lesão corporal é gravíssima, ok? Vocês vejam que nós temos uma evolução dos resultados. Do parágrafo 2º para o parágrafo 1º, nós temos uma evolução dos resultados. O inciso 4, ele traz uma situação não prevista no inciso 3, que é a deformidade permanente. Se ocasionar deformidade permanente, também vai estar presente a qualificadora, e essa deformidade permanente ela tem que ser externa, né? O propósito é causar sujeitar a pessoa a um constrangimento, não é isso? Você tem ali uma lesão que, por qualquer meio, a pessoa teve o seu rosto desfigurado, por exemplo, essa é uma deformidade permanente que vai estar ali sempre exposta, a lesão corporal é gravíssima, né? Nós não temos aqui no parágrafo 1º a pessoa ficar feia e no parágrafo 2º a pessoa ficar horrível. Não tem essa previsão. Nós só temos a deformidade aqui, está apenas no parágrafo 2º. Nós não temos uma evolução de resultados. Beleza? E, por fim, o inciso 5 fala de aborto. Se, em razão das lesões ocasionadas, resultar aborto, a reclusão é de 2 a 8 anos. Temos uma evolução. Por quê? No parágrafo 1º fala de aceleração do parto. A criança vai nascer antes do tempo, porém vai nascer com vida. Beleza?
Aqui no aborto, a criança vai, né, vai ocasionar a morte do feto. E aqui a lesão corporal passa a ser gravíssima, correto? Aqui nós temos uma briga de entendimentos. Há quem entenda que numa situação dessa a pessoa deve responder pelo aborto e pela lesão corporal. A pessoa vai responder pelo aborto e pela lesão. Há outros que entendam que não, que a pessoa vai responder apenas pela lesão qualificada, correto? O NUT entende que a pessoa vai responder apenas pela lesão qualificada. Muitos outros doutrinadores entendem que não, que a pessoa vai responder por aborto e lesão. Porque senão, se vocês forem, né, se a gente for observar, a pena, se a gente considerar a não existência do crime de aborto, a não responsabilização também pelo aborto, a pena é baixa. A pena é só de 2 a 8 anos. Não é? A pena é baixa. A pena do aborto sem o consentimento, estou sem o código aqui agora, mas nós já estudamos ele, a pena do aborto sem consentimento da gestante, né? Porque nós estamos partindo aqui do princípio, se houve lesão, não houve consentimento. O aborto sem consentimento, a pena é mais alta. Então, seria um benefício para aquele que quer praticar um crime de aborto não consentido, porque a um só tempo ele ocasionaria uma lesão à mulher e a morte do feto, não é? Então, seria, se entendermos a presente apenas a lesão corporal, seria um privilégio. Por isso que muitos doutrinadores entendem, e eu acredito que é a forma mais acertada, né? Entendem que a pessoa responde pelos dois. A pessoa vai responder pelo aborto e pelo lesão corporal gravíssima. Beleza? Reclusão de 2 a 8 anos. Vejam vocês, olha aí para você ver. Vejam vocês. Esse resultado aqui, todos esses resultados aqui, na verdade, essa é a briga está exatamente aí. A briga está exatamente aí, Maria Ivanete. Se seria aqueles que entendem que se trata de um delito pré-doloso, entendem que está presente apenas eles se justificam, eles se baseiam nessa circunstância, igual o NUT, eles se baseiam nessa circunstância para entender que tem apenas a lesão corporal gravíssima, com pena de 2 a 8. Os outros autores que entendem presentes os dois delitos, tanto o aborto quanto a lesão corporal, eles entendem, eles se fundamentam na circunstância de que não se trata de um delito pré-doloso. Nós temos dolo e dolo. Nós temos dolo em ambas as condutas, né? Na modalidade do aborto, pelo menos um dolo eventual nós temos. Porque se você, a depender da natureza da lesão, se você, sabedor de que a mulher está grávida, né, você a golpeia de tal forma, você está ciente que há o risco de que seja ocasionado um aborto. A briga para se saber se há ou não a presença do aborto está exatamente nessa circunstância aí que você colocou. Se seria ou não seria pré-doloso. Beleza? Vamos lá, gente. Lesão corporal seguida de morte.
Então, vejam, com relação às penas, nós falamos, se for simples, 3 meses a 1 ano, se for grave, 1 a 5 anos, se for gravíssima, 2 a 8 anos. É uma evolução boa, né, nas penas. Parágrafo 3º. Se resultar a morte e as circunstâncias evidenciarem que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a reclusão é de 4 a 12 anos. Então, se da lesão corporal resultar a morte, porém ficar claro, né, que a pessoa não agiu nem com dolo intencional, nem não agiu, ela nem teve por propósito, não é? Nem dolo intencional, nem o dolo direto, nem o dolo eventual. O dolo direto é quando o autor quer o resultado, e o dolo indireto, o dolo eventual é quando a pessoa assume o risco. Se não estiver presente nenhum do dolo e nenhuma das suas modalidades, neste caso, a pessoa vai aqui responder pela lesão corporal seguida de morte. A pena é maior do que a gravíssima, né? Porque nós também temos aí um resultado, é o pior dos resultados, podemos dizer, foi aquele que chegou a resultar em morte. A pena é maior do que a da gravíssima, pena de 4 a 12 anos. Beleza? Diminuição de pena. Parágrafo 4º. Aqui não tem grandes observações. Nós estamos aqui diante da lesão corporal. Nós estamos aqui diante da lesão corporal dita privilegiada. Assim como nós não falamos do homicídio privilegiado, que é a lesão corporal privilegiada. Parágrafo 4º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida da injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida da injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Veja só, gente, uma observação que deve ser feita aqui. Não vou nem entrar nessas circunstâncias dos motivos, não, motivo de relevante valor moral ou o domínio de violenta emoção, que nós já falamos disso quando falamos de homicídio privilegiado. A observação que eu faço aqui é a seguinte: vocês viram que nós temos a lesão corporal leve, a lesão corporal grave e a gravíssima. Cada qual delas tem uma pena. Cada qual delas, e temos também a lesão corporal seguida de morte. Cada qual delas tem uma pena, né? Todas elas aí, à exceção da simples, as demais são qualificadas pelo resultado. Quando nós falamos aqui de redução, nós estamos falando aqui de um critério, lesão corporal privilegiada com redução de pena. Quando nós estamos falando dessa redução aqui, essa redução, ela pode, nós sabemos quanto vamos reduzir. Porém, primeiro nós temos que saber em qual das lesões se enquadra. Não é? Nós vamos verificar, no fato concreto, se há a presença de qualquer dos resultados que faz com que a lesão passe a ser grave ou gravíssima, ou mesmo se houve o resultado morte. Correto? Para aí, a partir daí, fazermos a redução a partir da pena prevista para cada uma das modalidades de lesão. Beleza? Então, no primeiro momento, o que temos que fazer? Temos que saber qual modalidade de lesão. Se a lesão é culposa, e eu disse para vocês que o elemento subjetivo dolo é o do 121 caput, não é? O 121, parágrafo 6º, lógico, 121 caput e também todos os outros desdobramentos aí que nós falamos, tanto o 121 caput quanto o parágrafo 1º, parágrafo 2º e o resultado morte também. Todos eles, o elemento objetivo é o dolo, beleza? Agora,
Se a lesão corporal é culposa, a pena é detenção de 2 meses a 1 ano. É importante dizer, gente, que se a lesão corporal, se ela não for intencional, ainda que traga qualquer daqueles resultados, a pena é essa, de 2 meses a 1 ano. Se a lesão não for intencional, se a lesão for culposa, correto? A pena é essa. Aquelas qualificações ali que se seguem ao 121 CAPT, aqueles resultados, eles são resultados que fazem com que a pena aumente se estivermos falando de lesão corporal dolosa, beleza? Se estivermos falando de lesão corporal culposa, na modalidade imperícia, imprudência ou negligência, neste caso, independentemente do resultado, a pena é de 2 meses a 1 ano. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4 e 6º do artigo 121. Por favor, alguém coloque aqui os parágrafos 4º e 6º do 121. Coloca aí do parágrafo 4º ao parágrafo 6º. Coloca aí no chat. Alguém, por favor? Vamos que eu dou uma... Vamos lá, parágrafo 4º. Se o homicídio é culposo, a pena é aumentada de 1/3. Se o crime resulta da inobservância de norma técnica, arte, ativa e função. Então, vejam, né? Aquela circunstância lá da inobservância de regra técnica, de arte, ofício ou função, ok. Então, é o aumento de pena o aumento de pena de 1/3 de pena para o homicídio culposo também aplica-se para o a lesão corporal culposa. Correto? E o parágrafo 6º, por favor. O parágrafo 6º ele inicia aqui no sendo doloso homicídio, é isso ou não? Sendo um homicídio doloso, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa maior. Parágrafo 6º. Beleza. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada ou sob pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Beleza, gente? Da mesma forma, igual esse aumento de pena aí previsto no parágrafo 6º e o aumento de pena previsto... Voltando aqui, o aumento de pena previsto no parágrafo 6º e o aumento de pena previsto no parágrafo 4º, na parte em que ele se refere aos homicídios, às lesões corporais, né? Que aí nós estamos aplicando as lesões corporais. Tanto do parágrafo 4º quanto do parágrafo 6º. Quando nós estivermos falando de lesão corporal dolosa, em todos os dois casos, vocês vejam que nós falamos de causas de aumento de pena. No primeiro momento, nós vamos ter que saber, trata-se de uma lesão corporal leve, grave ou gravíssima. Trata-se de uma lesão corporal leve, grave, gravíssima, ou
aquela circunstância em que resulta morte, estamos falando de modalidades dolosas. Estabelecida qual das lesões se trata, aí sim que nós vamos fazer incidir as causas de aumento do parágrafo 4º do parágrafo 6º, ok? Lembrando que no parágrafo 4º ele logo inicia falando ele trata tanto do doloso quanto do culposo, ele inicia falando do culposo, e no culposo nós não temos variação de pena. Se o elemento subjetivo é culpa, se o elemento subjetivo, se ali estivermos diante de imprudência, imperícia ou negligência, independentemente do resultado, a pena é uma só, e o aumento vai incidir sobre essa pena única. Beleza? Vamos lá. Aplica-se a lesão corporal culposa o disposto no parágrafo 5º do 121. O parágrafo 5º, eu acho que ele fala do perdão judicial. Quem colocou aí o parágrafo 5º, por favor? Isso, olha lá. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Então, aquela mesma circunstância, né? Nós falamos ali de uma lesão corporal culposa ocasionada, uma lesão corporal ocasionada por imperícia, imprudência ou negligência no próprio filho, por exemplo, né? Não intencional. Pode ser uma modalidade, uma situação em que o juiz deixa de aplicar a pena sob o fundamento aí, sobre baseando-se no parágrafo 5º do 129, temos aí um caso de perdão judicial em razão das consequências. A sanção penal, a pena, ela se torna desnecessária para fim de repressão, para fim de prevenção, tendo o autor causado uma lesão em seu próprio filho, por exemplo. Beleza? Aqui, gente, olha só. Eu vou fechar com vocês, da gente ver, já é 10h35, vou fechar com vocês da gente encerrar essa violência doméstica aqui, de certa forma se aproximam, na próxima aula, ok? E aí a gente faz a correção da prova e já entra nos próximos delitos. Deixa eu ver aqui se o... Aqui. Deixa eu ver aqui. Vou interromper aqui a nossa gravação. Deixa eu ir aqui para a chamada. Alguma dúvida aí, gente, dentro do que foi abordado na aula? Alguma dúvida a respeito de lesão corporal até onde vimos? Não? É bem tranquilo, né, gente? Vou interromper aqui. Na verdade, o que acontece? O crime ele é muito regulamentado, porém é facinho a gente entender. Cadê, gente? Quem interrompeu a gravação? Não. Aqui. Aqui.